Oi, pessoal! Bem-vindos a mais uma das nossas conversas musicais aqui. Hoje a gente vai mergulhar fundo num material que, olha, dá o que pensar. É a letra da música Enquanto Eu Viver, do Fabiano Diniz. Uma verdadeira peça para a gente fazer uma análise cultural musical, sabe? A ideia aqui é investigar mesmo, fundo. Essa letra é quase um manifesto sobre o samba. Vamos tentar desvendar a mensagem principal, as referências culturais, que são muitas, e o sentimento todo que o compositor coloca ali sobre a essência do samba e também sobre o estado atual dele, né? Parece que ele está falando muito sobre tradição versus modernidade no gênero. Então, vamos lá, vamos desembrulhar isso. Com certeza. E é bom a gente começar lembrando, né, o quanto o samba é fundamental na nossa cultura. Não é só um ritmo, é tipo um pilar da identidade brasileira. Muitas vezes um espelho da sociedade. Historicamente, as letras de samba são verdadeiras crônicas, né? Registram emoções, críticas sociais, a vida como ela é. Analisar uma letra como essa do Fabiano Diniz, que tem essa carga toda, essa posição forte, abre uma janela, não só para a obra dele, mas para as tensões, para as preocupações que ele talvez represente, e que ecoam, viu? Ecoam numa parte da comunidade do samba. É um olhar direto nessa questão da autenticidade que ele defende com tanta força. É verdade. E essa defesa ela já começa com um tom muito claro, né? Logo nos primeiros versos. Hoje eu acordei lembrando de outrora onde a minha escola tinha brilho e luz. Já dá para sentir aquela saudade, né? Uma referência a um passado que talvez ele veja como mais glorioso, mais íntegro. É o ponto de partida, né? Exato, estabelece um contraste forte com o presente que ele vai pintar logo depois. Pois é, e ele não deixa dúvida de onde ele vem, quem são as referências dele. Olha só, eu fui aprendiz do Mestre Cartola, Zeca Pagodinho, Almir Neto e Arlindo Cruz. Nossa, a escolha desses nomes não é aleatória, né? É quase uma árvore genealógica do samba ali. O que significa se colocar como aprendiz dessa turma? Ah, isso é fascinante. É aqui que ele constrói a identidade dele na letra, a perspectiva, sabe? Não são nomes jogados. Cartola. Bom, é a poesia pura, a raiz lá da mangueira, aquela melancolia funda. Zeca Pagodinho representa a popularização gigante do samba nos anos 80, 90, mas sem perder a conexão com o partido alto, com a malandragem carioca mesmo. Almir Neto. Esse é a inovação na tradição. Fundador do Fundo de Quintal, trouxe o banjo pro samba, criou um som único. E Arlindo Cruz, né? Um dos maiores compositores das últimas décadas, um mestre em criar melodias e letras que falam direto com o povo. Uhum. Então, quando ele se diz aprendiz desses gigantes, ele está fazendo algumas coisas. Primeiro, claro, prestando homenagem, mostrando respeito por quem abriu o caminho. Segundo, ele está mostrando as credenciais dele. Tipo, essa é a minha galera, esse é o nível que eu busco. E terceiro, ele usa essa linhagem como um escudo em uma lança, sabe? É a base para a crítica que vem depois. Aquela nostalgia do começo não é só um lamento. É um ponto de referência para ele avaliar o que ele está vendo hoje. É a afirmação da busca pela autenticidade, por essa raiz que ele vai falar mais tarde. Entendi, quer dizer, ele demarca bem o território antes de partir para, digamos, para a crítica mais pesada. Exatamente. E essa crítica vem logo em seguida, né, com uma mudança de tom bem forte. Isso. A virada é no hoje tá diferente. Daí pra frente, a letra vira um ataque direto, um inventário do que ele acha que tá faltando no samba de hoje, ou pelo menos uma parte dele. Olha a sequência. Não tem melodia, não tem harmonia, não tem emoção, não tem história, a letra é porre, o talento desmaiou, não existe paixão. É demolidor, né? Quase uma lista de ausências fatais. Nossa. E perceba, ele não tá falando de coisa superficial. Melodia e harmonia são a estrutura, a espinha dorsal da música. Criticar a falta disso é questionar a musicalidade em si. Emoção e paixão, bom, isso é o coração do samba, né? O que conecta de verdade. História e letra que não seja porre, ou seja, pobre e fraca, né? São a mensagem, a poesia, essencial no samba tradicional. Aí quando ele fala que o talento desmaiou, que imagem forte, né? Sugere uma falência criativa mesmo, uma perda de força naquilo que ele está observando. É muito impactante a forma como ele lista tudo isso que falta.
Cria uma sensação de vazio enorme. É como, sei lá, como descrever uma feijoada dizendo que não tem feijão, não tem carne, não tem linguiça. O que sobra? Só o nome feijoada. A letra passa essa ideia, sabe? De uma coisa que perdeu a substância. Mantém o rótulo samba, mas sem os ingredientes que para ele definem o que é samba de verdade. Talvez aí esteja a genialidade da letra, né? Conseguir sintetizar uma crítica tão complexa nesses versos tão diretos. Precisamente. Ele está apontando para uma descaracterização mesmo, profunda. E é interessante como isso conversa, mesmo que indiretamente, com debates maiores na música brasileira, né? Aquela tensão entre a complexidade artística e a busca por um sucesso mais fácil, mais rápido, que às vezes simplifica tudo. A letra do Fabiano Diniz toma um lado muito claro nisso aí. Defende a complexidade, a profundidade, defende a autenticidade. Um acorde perfeito, um arranjo em bemol, poesia bem feita no caminho de um sol. Uhum. O que me chama a atenção é essa mistura. De um lado, o intangível, o quase místico, coisa divina, sentimento na pele, conhecimento de vida, coisas que vêm da experiência, da alma, né? Por outro lado, ele fala de coisa técnica, bem concreta. Um acorde perfeito, um arranjo em bemol, que, aliás, usar bemol geralmente dá uma sonoridade mais sofisticada, né? Ou melancólica. E poesia bem feita, que exige dominar a palavra e termina com no caminho de um sol, que pode ser a nota sol ou uma busca por luz, né? Como é que ele junta esses dois mundos, o da alma e o da técnica? Olha, essa receita é um ponto altíssimo da letra, assim, porque ele define o que tem valor para ele. O que ele está dizendo é, o samba autêntico, o samba de raiz mesmo, não nasce só da inspiração que baixa do nada, ou só do sentimento bruto. E também não nasce só de saber tocar muito, de ser um virtuoso sem alma. Ele nasce da junção dessas duas coisas. Precisa ter a verdade da pele, a sabedoria do conhecimento de vida, essa conexão profunda com o ser humano, mas isso tem que ser expresso com arte, com maestria, com o acorde perfeito, com um arranjo bem pensado, e o bemol reforça isso, um cuidado harmônico, com poesia bem feita. Entendo. É a união que não dá para separar. Vivência e técnica, emoção e forma. Uma coisa não existe sem a outra no samba que ele defende. É por isso que ele eleva isso à coisa divina. Algo que transcende o comum, que exige talento, sim, mas também muito trabalho, muito estudo. Isso conecta direto com a ideia de autenticidade, de raiz, que ele carrega desde o começo e reforça quando fala Fabiano Diniz, raiz. A raiz é essa combinação, profundidade de vida e excelência na arte. Faz todo sentido. Não adianta só sentir, tem que saber expressar com arte. E não adianta ter a técnica se não tiver verdade ali. É uma visão bem exigente da composição, um chamado para valorizar o compositor que se dedica a isso. Extremamente exigente. E essa exigência toda chega no refrão, que é o clímax da letra. A declaração final dele. O samba não morreu, o samba não acabou. Enquanto eu viver, tem um compositor. Esse compositor com K é curioso, né? Talvez para marcar uma identidade, uma atitude de resistência. Pode ser. O que ele faz ali é assumir uma responsabilidade pessoal e, de certa forma, coletiva. Ele se coloca como um guardião da chama, sabe? Diante daquele cenário que ele pintou de suposta decadência, a simples existência de um compositor, ele mesmo, e outros que pensam como ele, vira a garantia de que o samba autêntico, aquele com os critérios elevados que ele definiu, não vai sumir. É quase uma missão de vida para ele. A autenticidade do compositor aqui não é só fazer música boa, é ter essa postura de defesa firme dos valores artísticos. Ele não está só compondo, ele está militando por uma causa. Um samba que veio para fazer história. Fabiano Diniz raiz, como se fosse um selo de autenticidade final. E logo depois ele puxa uma citação forte. Como Arlindo disse, o show tem que continuar. Considerando tudo que a letra já disse, qual o peso de citar o Arlindo Cruz ali naquele ponto? Citar o Arlindo ali, que já é um ícone, e tem toda a história de superação dele,
ganha uma força extra, uma ressignificação potente. No contexto dessa letra do Fabiano, o show tem que continuar, vai além do sentido original de só seguir em frente, de ser profissional. Vinda depois de toda aquela crítica e da definição do que é o samba, de verdade, a frase soa como um chamado para manter esse show específico no palco. O show do samba com melodia, harmonia, emoção, história, paixão. O samba de raiz. Faz sentido. E como o Cir dissesse, olha, apesar de tudo, apesar das modas que a gente acha ruins, a nossa responsabilidade, minha e de outros compositores como eu, é garantir que a qualidade, a essência, o legado dos mestres que a gente admira não se perca. O show dessa tradição tem que continuar. É um jeito de validar a própria missão usando a voz de um dos mestres que ele reverencia lá no começo. Fecha o ciclo da letra de forma muito amarrada. Então, tentando resumir o que a gente conversou, a letra Enquanto Eu Viver começa com essa reverência ao passado, aos mestres, usa isso para lançar uma crítica bem dura a uma parte do samba atual, que ele vê como vazio, sem os elementos essenciais. Daí ele define o que é fazer samba para ele, algo quase sagrado, que mistura sentimento profundo, vivência, técnica apurada e poesia de verdade. E no fim, ele se coloca e outros compositores, com K, como a garantia de que esse samba autêntico, de raiz, vai continuar vivo. É isso, né? Exatamente essa a trajetória da letra. Fica muito claro que não é só uma música. É um manifesto mesmo. Uma declaração de amor ao samba, mas um amor exigente, sabe? Que não faz concessões. É a defesa apaixonada de uma visão artística. E essa paixão tá ali, em cada verso. A forma como ele fala, essa contundência toda, tem força para marcar posição, não acha? Justamente pela coragem de dizer o que pensa assim direto. Essa genialidade na forma de expressar a crítica é notável. Concordo totalmente. É um exemplo muito vivo de como a música popular, especialmente o samba, continua sendo esse lugar de debate cultural, de afirmação de valores, de resistência contra a mesmice, talvez. A paixão na escrita é óbvia, né? E a urgência também de defender um legado que ele sente como algo precioso e talvez ameaçado. Mostra que o samba está vivo também como espaço para pensar, para criticar. E essa defesa apaixonada deixa a gente com uma questão importante para pensar. Considerando a força da crítica, a receita que ele propõe e esse papel de guardião que ele assume na letra, qual é o lugar hoje para compositores como o Fabiano Diniz que se identificam com essa raiz? Eles são só guardiões do passado? Ou será que ao forçar essa discussão sobre essência, qualidade, autenticidade, eles acabam também empurrando o próprio samba para frente, mesmo que seja pelo conflito? Essa é uma ótima pergunta para finalizar. Que papel esses artistas têm nessa dança constante entre tradição e inovação, né? Entre preservar e renovar, que marca a história de toda a arte viva como o samba. A letra do Fabiano Diniz, com essa força toda, com certeza convida a gente a valorizar o trabalho desses compositores, que não só emocionam, mas desafiam a gente a pensar sobre a nossa cultura, as raízes dela e para onde ela está indo. Fica aí a reflexão sobre o valor dessa voz na música brasileira de hoje. Fabiano Diniz! Aí! Hoje eu acordei, lembrando de outrora, onde a minha escola tinha brilho e luz. Eu fui aprendiz do mestre Cartola, Zé Calmir e Arlindo Cruz. Hoje eu acordei, lembrando de outrora, onde a minha escola tinha brilho e luz. Eu fui aprendiz do mestre Cartola, Zé Calmir e Arlindo Cruz. Hoje tá diferente, não tem melodia, onde tem harmonia, não tem emoção, não tem história. A letra é porre, o talento desmaiou, não existe paixão. Pra fazer um samba é coisa divina,
sentimento na pele, conhecimento de vida, um acorde perfeito, um arranjo e bemol, poesia bem feita no caminho de um sol. O samba não morreu, o samba não acabou, enquanto eu viver tem um compositor. O samba não morreu, o samba não acabou, enquanto eu viver tem um compositor. Fabiano Diniz, aí! Como o Arlindo disse, o show tem que continuar. Hoje eu acordei, lembrando de outrora, onde a minha escola tinha brilho e luz. Eu fui aprendiz do mestre Cartola, Zé Calmir e Arlindo Cruz. Hoje eu acordei, lembrando de outrora, onde a minha escola tinha brilho e luz. Eu fui aprendiz do mestre Cartola, Zé Calmir e Arlindo Cruz. Hoje tá diferente, não tem melodia, não tem harmonia, não tem emoção, não tem história, a letra é porre, o talento desmaiou, não existe paixão. Pra fazer um samba é coisa divina, sentimento na pele, conhecimento de vida, um acorde perfeito, um arranjo e bemol, poesia bem feita no caminho de um sol. O samba não morreu, o samba não acabou, enquanto eu viver tem um compositor. O samba não morreu, o samba não acabou, enquanto eu viver tem um compositor. Hoje eu acordei, lembrando de outrora, onde a minha escola tinha brilho e luz. Eu fui aprendiz do mestre Cartola, Zé Calmir e Arlindo Cruz. Hoje eu acordei, lembrando de outrora, onde a minha escola tinha brilho e luz. Eu fui aprendiz do mestre Cartola,